Boa tarde, pessoal. Eu sou a Bárbara Paixão de Góes, sou mestranda no Programa de Nutrição e Saúde da UFG, sou membro do Grupo de Estudos da Obesidade, o GEL, e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre a obesidade severa. Bom, a obesidade ela é considerada uma condição crônica e multifatorial. Então, nenhum indivíduo vai desenvolver a obesidade por um fator apenas. São um conjunto de fatores que levam esse indivíduo a desenvolver a obesidade. E uma consequência dessa obesidade são os agravos à saúde. Então, a obesidade ela está relacionada com diversos problemas de saúde. Dentro da categoria obesidade, nós temos algumas classificações. Então, é baseado no IMC. Então, quando eu tenho um IMC de 30 a 34,9, eu tenho aí a obesidade grau 1. Já quando eu tenho um IMC de 35 a 39,9, eu tenho obesidade grau 2. E quando o IMC é maior ou igual a 40, esse indivíduo já é diagnosticado com obesidade grau 3. E essa obesidade grau 3, ela é denominada obesidade severa. Por muito tempo se utilizou e ainda se utiliza, né, se vocês forem pesquisar em alguns artigos científicos, né, em algumas notas técnicas, ainda se fala o termo obesidade mórbida. Mas desde o ano passado, né, esse movimento ficou um pouco mais forte desde o ano passado, em se mudar essa terminologia. Porque quando a gente usa a palavra mórbida, é uma palavra forte, né, e um pouco pejorativa e até assustadora. Então, você falar que o indivíduo tem uma obesidade mórbida é como se ele já tivesse ali uma sentença de morte, né? Uma coisa bem pesada. Então, tem se substituído essa terminologia mórbida por obesidade severa ou obesidade grave. A obesidade ela vai apresentar algumas formas clínicas. Então, a gente tem aí a androide, que é predominantemente na metade superior, também conhecida como obesidade central. Temos a ginoide, que é predominantemente na metade inferior, que aí nós conhecemos como obesidade periférica. E tem a obesidade mista, que ela é indeterminada ou difusa. Então, não necessariamente a gente vai ter aí uma predominância, né, desse acúmulo de gordura na região central ou periférica. É uma mistura das duas. Comumente, pacientes com obesidade severa têm a obesidade mista, porque realmente é um acúmulo muito grande, né? É um excesso de peso corporal bem maior. Então, a gente tem aí a presença da obesidade mista, mais comumente. E essa gordura, que é acumulada, ela é conhecida como tecido adiposo, né? E esse tecido adiposo, ele já é reconhecido como um órgão endócrino, ou seja, é um órgão que é capaz de produzir substâncias e liberar. Essas substâncias são as citocinas, também conhecidas como adipocinas, porque são feitas pelo tecido adiposo. E na obesidade, há um aumento da produção dessas citocinas, né, e adipocinas pró e anti-inflamatórias. Então, como eu expliquei, esse órgão, né, esse tecido gorduroso que vai agir como um órgão, ele vai influenciar em diversas coisas. E o fato dele produzir essas citocinas, ele vai ser agravado quando a gente tem obesidade, porque o tecido adiposo no paciente com obesidade, ele é maior, né? Então, a alteração morfofuncional dos adipócitos, então, além de eu ter mais adipócitos, mais tecido adiposo nesses pacientes, esse tecido ele não funciona normalmente. Então, numa pessoa saudável, todos nós temos o tecido adiposo, aquela gordura excedente, aquela gordura a mais, aqueles nutrientes a mais que nós ingerimos na nossa dieta, vão ser armazenados no adipócito, ali no tecido adiposo. E isso é normal, isso é o esperado. E ele vai agir secretando algumas citocinas e isso não vai gerar problemas de saúde.
Mas quando eu tenho uma alteração muito grande, um número de células muito grande, esse tecido ele começa a ficar disfuncional. Então ele começa a atuar de uma forma que não é mais tão saudável assim. E aí ele começa a ficar inflamado e nesse processo a gente vai ter uma secreção maior de algumas citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo o TNF-alfa e a IL-6. Essas substâncias, elas são antagonistas à insulina, ou seja, elas competem aí com a ação da insulina. Além de outras citocinas que também são pró-inflamatórias, que vão agravar o quadro de resistência à insulina. Por isso que boa parte desses pacientes, eles cursam com resistência à insulina e até mesmo com a diabetes. Esse é um dos fatores que contribui bastante para que isso aconteça. Trazendo alguns dados, da obesidade a nível mundial, ela é considerada um problema de saúde pública mundial, sendo que a Organização Mundial da Saúde, no ano passado, ainda tinha lá no site esse último dado do último levantamento que eles fizeram, que foi em 2016, sendo que 650 milhões de adultos foram diagnosticados com obesidade. Então é um número muito grande. É uma preocupação que não é só do Brasil, então controlar a obesidade é uma preocupação a nível mundial e infelizmente nenhum país está conseguindo lidar muito bem com esses números, A obesidade, primeiro, ela foi caracterizada como uma epidemia mundial. Depois, ela passou a ser chamada de pandemia. E se a gente parar para pensar, nós estamos no meio de uma pandemia, estamos vivendo essa pandemia com o coronavírus, e a gente associa a pandemia a uma coisa contagiosa. Então, chamar a obesidade de pandemia, talvez ela seja uma terminologia que funcione muito bem no sentido de alertar, chamar atenção para esse problema de saúde. Mas não é o termo mais adequado, Se nós pensarmos que a obesidade ela não é contagiosa, por exemplo. Não tem outras características que uma pandemia teria. Então, hoje, a obesidade, desde 2019, na verdade, ela já é considerada uma sindemia global. E aí eu cito esse documento, que é gratuito, que é o relatório da Comissão The Lancet, que foi traduzido para o português, sobre obesidade. Então, ele tem como título a Sindemia Global da Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas. Nesse documento, eles explicam como que a obesidade chegou no patamar que estamos hoje. Como que a obesidade ela se espalhou no mundo inteiro, se tornando um problema de saúde pública mundial, e deixando claro que é um fator sindêmico. Então, é uma coisa multifatorial, e que envolve desde os problemas climáticos e ambientais até os problemas individuais. Então é bem complexo. Então sugiro a leitura desse documento. Se vocês colocarem esse título na internet, vocês vão encontrar o documento gratuito e é muito interessante. Eu trouxe apenas uma figura desse documento, que é onde ele traz uma visão explicativa dessa sindemia global, onde ele vai mostrando os níveis, que nós temos aí influenciando essa obesidade. Então a gente tem os sistemas micro, os sistemas intermediários, o macro e a governança. Então a gente tem normas, economia e as políticas, que são a base ali de tudo. A gente tem a comida, o transporte, o desenho urbano e o uso do solo, como que essa comida chega para as pessoas, como que é o acesso dessas pessoas a esses alimentos. As escolas, que são ambientes em que as crianças se alimentam, também têm acesso à informação, os hospitais, os locais de trabalho, os espaços públicos, que podem ou não interferir nos hábitos saudáveis ou não dos indivíduos. Aí nós temos as famílias, as comunidades, os círculos sociais em que as pessoas estão inseridas. E tudo isso vai envolver, vai atuar na saúde e bem-estar dos seres humanos e também na saúde e no bem-estar ecológico. E quando a gente pensa nas mudanças climáticas que vêm ocorrendo nos últimos anos e na influência que isso tem na produção de alimentos e em como nós seres humanos nos portamos na sociedade, a gente vê que nós evoluímos de um quadro onde se tinha muita fome, miséria e desnutrição
para um quadro de obesidade. Mas também nós não temos a extinção da desnutrição. Não é como se a desnutrição não fosse mais um problema, ela ainda é. Mas a gente tem visto uma migração, né, do quadro de desnutrição para obesidade. E às vezes até as duas coisas andando juntas. Bom, falando um pouco então da realidade do Brasil, houve um aumento da taxa de obesidade no Brasil de 67%. Em 2006, essa taxa era de 11,8%. Em 2019, passou para 20,3%. Então, é um aumento muito significativo em pouco tempo. E o aumento da taxa de obesidade severa no Brasil, ele foi de 1,1% em 2006 para 1,7% em 2017, que também é um aumento muito significativo, ele quase que dobrou. Sendo que 1,9% dessa obesidade é predominante severa, é predominante em mulheres e 1,4% nos homens, então mais predominante nas mulheres. Em Goiânia, trazendo um pouco da realidade de Goiânia, o último Vigitel de 2019, ele trouxe o dado de que 19,% dos homens se encontravam com obesidade e 18,6% das mulheres. Então, aí até destaquei, né, as mulheres, porque em Goiânia, especificamente, essa taxa é menor nas mulheres de obesidade, tá? Aí falando um pouquinho, né, da questão da obesidade severa e a relação do tratamento, vocês vão ver que nós vamos falar aqui sobre a cirurgia bariátrica e eu trouxe alguns dados que chamam bastante atenção e que vão de encontro a esses dados que eu citei anteriormente. Então, obviamente, se nós temos um aumento muito grande de pessoas com obesidade e o aumento de obesidade severa também está acontecendo, é uma realidade, nós vamos ter um aumento de realização de cirurgias bariátricas e metabólicas. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela traz esse dado que foram realizadas 68.530 cirurgias bariátricas no ano de 2019, aqui no Brasil. Isso é um total de 7% a mais do que em 2018. E o SUS, somente no SUS, foram realizadas 12.568 cirurgias bariátricas no ano de 2019. Então, é uma quantidade bem relevante, né? Um número muito grande de cirurgias. Isso coloca o Brasil em segundo lugar no ranking de países que mais realizam a cirurgia bariátrica. Então, antes da gente falar um pouquinho mais a fundo sobre a cirurgia bariátrica, resumindo aqui para vocês o que eu falei, qual que é o problema, né? O grande diferencial, então, da obesidade severa. Quando eu tenho um aumento exacerbado do tecido adiposo, então quando eu tenho esse aumento muito grande desse tecido gorduroso, ele vai começar a produzir citocinas pró-inflamatórias também em um alto volume, uma grande quantidade. E aí isso vai gerar o quê? Uma inflamação de baixo grau. E esse processo inflamatório de baixo grau que está ali constantemente acontecendo é a chave, né? É a peça-chave para o desenvolvimento de outras doenças, das doenças não transmissíveis, diabetes, hipertensão, todas essas doenças que nós sabemos que estão ali associadas com a obesidade. Então, pensando nisso, sabendo, né, que esse indivíduo com obesidade, ele vai estar mais disposto, né, predisposto a desenvolver essas doenças, como que nós vamos tratar então essa obesidade? No geral, o que se traz é que para tratar a obesidade, nós temos que fazer uma dieta restritiva, então precisamos restringir calorias para que haja perda de peso. Esse paciente ele precisa praticar atividade física. A terapia medicamentosa, ela é comumente utilizada, é muito utilizada, né, para auxiliar nessa perda de peso, e o acompanhamento psicológico. Então, como vocês podem perceber, é uma abordagem multiprofissional. Não tem como tratar a obesidade sem pensar que ela é multicausal e ela é multifatorial. Mas isso, né, nós temos essa abordagem desde 1998. Quando o consenso latino-americano ele trouxe que o indivíduo obeso ele deve ser tratado porque ele apresenta uma condição que predispõe a enfermidades e à morte precoce. Ou seja, o indivíduo com obesidade ele precisa ser tratado porque senão ele pode vir a desenvolver uma doença e por fim vir a morrer. Então,
ele traz que tratar a obesidade tem que ser um fator que deve ser feito e para atingir um bom estado de saúde. Então, é preciso atingir um equilíbrio metabólico. Então, se foca em melhorar a glicose, o triglicerídeo desse paciente, o colesterol total e as frações, o ácido úrico e a insulina. Também nós temos que melhorar, focamos em melhorar a sintomatologia associada a esse paciente, as osteoarticulares, as psicológicas e as outras também. E esses objetivos em geral, eles são obtidos quando a gente consegue uma perda ponderal moderada, de 5 a 10% em relação ao peso inicial. Então não é algo que nós vamos, que o paciente ele precisa de uma perda muito grande, muito significativa para já ver melhora. De 5 a 10% do peso, quando ele perde 5 a 10% do peso, ele já consegue ter esses benefícios de melhora nos exames bioquímicos e de alguns sintomas que ele sente. Mas aí é óbvio, esse é o primeiro passo. É preciso que essa perda de peso ela continue, que esse tratamento continue para que ele consiga manter essas melhoras a longo prazo e melhorar a qualidade de vida. A terapia comportamental também é muito importante. Então, é preciso fazer um controle dos estímulos, o que esse paciente ele tem de estímulo negativo que vai de encontro às estratégias que a gente trabalha para que ele perca peso, melhore a qualidade de vida. Substituição desses comportamentos que ele tem, então hábitos sedentários ou às vezes hábitos autodestrutivos, pensamentos negativos. E aí, então, a resolução desses problemas, que não são resolvidos do dia para a noite. Às vezes é um paciente compulsivo, é um paciente que tem traumas, que levam ele a descontar na comida. Então, são estratégias que vão sendo traçadas para que esse comportamento ele vá mudando com o tempo. A reestruturação cognitiva desse paciente é muito importante. A prevenção das recaídas, porque muitas vezes ele está cursando com hábitos novos, melhores, mas às vezes acontece algum evento na vida dele que faz com que ele tenha essa recaída. E o suporte social e familiar. Então não adianta o indivíduo com obesidade estar ali tentando modificar seus hábitos, tentando melhorar e a família não dá o apoio e o suporte necessário, É um paciente que ele precisa do máximo de apoio e acolhimento. E a família tem um papel crucial nesse momento. Aí está o exemplo da mãe com o McLanche Feliz dando para a criança. Aqui está o brinde e o lanche. Então o brinde é um aparelho de aferir pressão, porque de tanto que é prejudicial, Eu gosto muito dessa figurinha. Então a mãe, por exemplo, numa criança que tem obesidade, tem um papel muito importante nesse apoio, nesse trabalho, junto à equipe que vai tratar. Mas e na obesidade severa? Tudo isso que eu falei é determinado já é consenso, já é uma coisa que se traz no tratamento da obesidade, mas os pacientes com obesidade severa, que são aqueles com IMC acima de 40, infelizmente o tratamento convencional ele tem se mostrado que não é eficiente. Por quê? Esses pacientes, eles têm uma perda de peso, sim, mas ela é seguida de um reganho a médio e a longo prazo. Então, mesmo quando eles são submetidos a um tratamento com acompanhamento psicológico, com um profissional nutricionista, com um médico, tentam medicação, melhoram a alimentação, começam a fazer atividade física, eles não conseguem ter uma perda significativa ou eles têm essa perda significativa e passam a reganhar. Eles não conseguem sustentar esse tratamento a longo prazo. E se nós pararmos para pensar, é um volume muito grande de peso que esse paciente precisa perder. Então, o que já se pensa? Esse paciente, ele está em risco de vida. Então, devido às comorbidades, quando ele já tem hipertensão, já tem diabetes, às vezes a apneia do sono, vários outros problemas, ele não pode ficar ali anos e anos tentando essa perda de peso, recuperando essa perda de peso, porque nesse meio termo ele está em risco de vida. Então é aí que nós temos a indicação da cirurgia bariátrica, para esses pacientes com esse perfil, que infelizmente não vai depender só dele, e mesmo com todo o suporte ele não consegue evoluir com essa perda de peso e melhora. Então quando que a cirurgia bariátrica é indicada? Ela é indicada,
deve ser baseada, né, na análise de 4 critérios. São 3 critérios, eu digitei errado aí, de 3 critérios. O IMC, a idade e o tempo da doença. Então, o IMC, assim, a priori, é acima de 40, porque a gente já viu aqui que a obesidade severa, essa obesidade grave, ela é um IMC acima de 40. Então, se o paciente já tem esse IMC acima de 40, independente da presença de qualquer comorbidade, ele já é indicado para a cirurgia bariátrica. E assim, falando com vocês da experiência que eu trabalho no grupo de pesquisa com pacientes com obesidade grave, que vão fazer a cirurgia bariátrica, 90%, eu diria, acho que até mais, 99% das que têm IMC acima de 40 já apresentam alguma comorbidade. É muito difícil elas não apresentarem pelo menos uma comorbidade. Quando tem o IMC entre 35 e 40, então 35 a gente já sabe que não é obesidade severa, né? Mas é obesidade grau 2, até 40, na presença de comorbidades. Então, se a paciente apresenta IMC de 35 e é hipertensa, ou apresenta IMC de 36 e tem diabetes, e assim por diante, também já é indicado a cirurgia bariátrica. E o IMC entre 30 e 35, na presença de comorbidades que tenham obrigatoriamente a classificação grave por um médico especialista na respectiva área da doença. Então, na obesidade com 30 a 35, não é muito comum, né, essa cirurgia bariátrica, porque o paciente realmente ele precisa apresentar alguma comorbidade que coloque a vida dele em risco, né, e aí realmente a cirurgia vai ser recomendada. No que diz respeito à idade, adolescentes, né, não é recomendado que adolescentes façam cirurgia bariátrica nem crianças. Então, abaixo de 16 anos, é possível que esse paciente seja submetido à cirurgia, né, exceto em casos de síndrome genética, quando a indicação do corpo, né, de médicos é unânime. Os riscos, eles devem ser avaliados por pelo menos 2 cirurgiões bariátricos titulares da Sociedade Brasileira, né, de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e pela equipe multidisciplinar. Se todo mundo entrar em consenso, né, que realmente é a única opção, aí sim esse adolescente ele vai ser submetido à cirurgia bariátrica. E isso só vai acontecer com o consentimento da família ou responsável legal, e esses devem acompanhar o paciente tanto no período, né, durante a cirurgia, ali, depois que ele fez a cirurgia, e todo o processo pós, né, de recuperação. Entre 16 e 18 anos, sempre que houver indicação e consenso entre família, o responsável, pelo paciente e a equipe multidisciplinar. E de 18 a 65 anos, não há restrições quanto à idade. Se ele apresentar aqueles critérios que eu falei anteriormente, né, ele já pode se classificar para fazer a cirurgia. Acima de 65 anos, é preciso uma avaliação individual pela equipe multidisciplinar, e aí tem que se considerar o risco cirúrgico, né, por ser idoso, a presença de comorbidades, a expectativa de vida e quais vão ser esses benefícios do emagrecimento, se realmente vale a pena submeter, né, um idoso a fazer uma cirurgia bariátrica. E o tempo da doença é importante porque o paciente ele precisa apresentar um IMC estável há pelo menos 2 anos e comorbidades em faixa de risco, além de ter realizado tratamentos convencionais prévios. Então, geralmente, gente, quem chega na obesidade severa, ele cursa com esse peso, excesso de peso por toda a vida ou por um grande período da vida. Então, não é uma coisa que a pessoa desenvolve, né, do dia para a noite e nem um curto período de tempo. Quando isso acontece, geralmente a pessoa consegue recuperar o peso e as medidas convencionais funcionam. Quando o paciente ele fica pelo menos 2 anos com aquele mesmo IMC, né, e oscilando às vezes muito pouco, é realmente um caso já da cirurgia bariátrica para resolver. Além disso, ter tido insucesso ou recidiva do peso, né, verificados por meio de alguns dados do histórico clínico do paciente. Às vezes ele não conseguiu manter esse peso, não é nem que ele não conseguiu, ele não esteve com esse peso ali estagnado, esse IMC estagnado por muito tempo, porém ele oscilou muito pouco, 2, 3 quilos ao longo de anos e anos. Ele emagrecia um pouquinho, engordava tudo de novo, emagrecia um pouquinho. Então esse histórico também, né, do tempo da doença, dessa briga aí com a balança, também influencia bastante para a recomendação. Então o paciente está ali
é apto a fazer a cirurgia, foi indicada a cirurgia para ele. Quais são os benefícios que essa cirurgia bariátrica ela vai trazer? Óbvio que além da gente ter aí a perda significativa de peso, né, o paciente vai perder bastante peso, a cirurgia bariátrica, ela também traz benefícios relacionados às doenças que são associadas à obesidade, né? Inclusive ela traz a cura de algumas, então melhoria e cura de algumas doenças, como a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, que é muito comum, a insuficiência respiratória, a asma, diabetes e o colesterol alto. Então esses são, assim, um dos principais benefícios, né, fora a perda de peso, que a cirurgia bariátrica traz para esses pacientes. Então aqui nessa imagem, né, do Instituto Baiano de Obesidade, a gente vê um resumo aí de alguns fatores importantes. Então a obesidade, ela diminui a expectativa de vida do paciente em até 10 anos. Então, quando a gente tem a realização da cirurgia, né, ela reduz em 40% o risco de morte. Então já melhora bastante esse fator, né, da redução da expectativa de vida. Menos de 92%. Então, a cirurgia bariátrica reduz em 92% o risco de morte por diabetes entre os pacientes com obesidade. Então, os pacientes diabéticos, principalmente, quando são submetidos à cirurgia bariátrica, tem aí uma redução de 92% no risco de morrer por causa do diabetes. A cirurgia bariátrica também, ela soluciona até 76% dos casos de apneia do sono em pacientes com obesidade. Então, é outro fator importante. 3 em cada 100 casos de câncer também são atribuídos à obesidade. E com a cirurgia bariátrica, né, ela reduz até 60% o risco de morte por câncer entre os pacientes com obesidade. E a cirurgia bariátrica também, ela soluciona 41%, né, dos casos de osteoartrose em pacientes com obesidade. Então, como vocês podem ver, a cirurgia bariátrica para pacientes com obesidade severa, principalmente, ela é uma solução muito eficaz. Esse artigo do ano passado, ele fez um estudo muito interessante, onde ele avaliou a expectativa de vida depois da cirurgia bariátrica em um grupo de pacientes da Suíça, né, com obesidade. E o que eles concluíram? Quem fez a bariátrica viveu em média 3 anos a mais do que as pessoas com obesidade que estavam só sob a intervenção convencional. Então, comparando aqueles pacientes com obesidade, eles foram acompanhados, né, por anos, quando eles compararam os dois grupos, aqueles que estavam ali com nutricionista, médico, né, tomando medicação, fazendo tratamento convencional, e aqueles que foram submetidos à cirurgia bariátrica, os que fizeram bariátrica, eles viveram 3 anos a mais do que as pessoas com obesidade, que fizeram tratamento convencional, mas viveu 5,5 anos a menos do que a população em geral, ou seja, sem obesidade. Então, eles tinham 3 grupos que eles acompanharam. Pessoas com obesidade que estavam fazendo um tratamento convencional, que estavam fazendo acompanhamento com nutricionista, médico, né, tomando medicação. O grupo que fez a bariátrica e o grupo controle, que eram pessoas saudáveis que não tinham obesidade. Então, em comparação, apesar de que quem fez bariátrica ter vivido mais 3 anos em média do que quem não fez a bariátrica, comparando com indivíduos que eram saudáveis, que não tinham obesidade, eles viveram 5,5 anos a menos. Ou seja, entre os tratamentos para obesidade grave, o melhor é a bariátrica, isso é inquestionável. Porém, o ideal é prevenir a obesidade grave, né? Então, a prevenção ainda é a melhor forma de viver mais. Então, se o indivíduo ele consegue, né, sair da obesidade e ir para o estado saudável, ele com certeza vai viver mais. Então, já que nós falamos de todos os benefícios das cirurgia bariátrica, é preciso falar também dos pontos negativos, né? Porque nem tudo são flores. Então, existem sim complicações nutricionais após a cirurgia bariátrica. Então, aqui citando as principais, intolerância alimentar. Então, é muito comum, no primeiro ano, depois que o paciente faz a cirurgia bariátrica, ele desenvolver uma intolerância alimentar. Isso porque há uma redução na produção de algumas enzimas.
Eu não trouxe aqui quais são os tipos de cirurgia bariátrica, né, que são vários métodos, e não é esse o objetivo da aula e não daria tempo falar de todos, mas algumas cirurgias elas são desabsortivas, então elas diminuem a absorção de nutrientes. E alguns procedimentos, eles apenas reduzem o volume de ingestão alimentar, então não necessariamente diminui a absorção, depende do procedimento. Em algumas cirurgias é misto, então acontecem as duas coisas. Além de você não conseguir comer o mesmo que você comia antes em quantidade, o processo que é feito faz com que você absorva menos os nutrientes. Nesses processos desabsortivos, que você absorve menos, há algumas complicações maiores, principalmente, um dos exemplos, né, é a intolerância alimentar. Então, por exemplo, intolerância à lactose, muito comum de acontecer. A anorexia também, então o paciente desenvolve esse problema da anorexia, porque ele passa a não ter mais como comer as comfort foods. O que são as comfort foods? São aqueles alimentos que você come quando você está mal. Então, eu estou triste, vou comer uma caixa de bombom. Eu estou chateado, vou comer, sei lá, um fast food. Essas comfort foods são alimentos que me fazem sentir melhor, que eu recorro a eles quando eu estou triste, quando eu estou querendo descontar no alimento. E aí, como esses pacientes eles não conseguem comer esses alimentos, porque se eles comem, eles passam muito mal, pelo menos nesse primeiro ano pós-cirurgia, né? A anorexia começa a ser um distúrbio comum. Eles começam a reduzir o volume de ingestão, porque eles só querem comer se for aquele alimento. Como eles não podem comer aquilo, eles não se confortam com um alimento que eles não têm o hábito, aquele alimento mais saudável, e acabam diminuindo a ingestão significativamente, até gerar essa anorexia, né, que o paciente ele não consegue comer. A síndrome de dumping, que é muito comum, que é o paciente ele apresenta um conjunto de sintomas. Então aí na figurinha vocês podem ver tontura, dores de cabeça, sudorese, fraqueza, né, náuseas e diarreia, taquicardia. Então é um conjunto de fatores que caracterizam a síndrome de dumping. Não são todos os procedimentos de cirurgia bariátrica que vão gerar a síndrome de dumping, mas é muito comum que esses pacientes tenham essa síndrome. Antes, uns 5 anos atrás, o paciente apresentava alguns desses sintomas, já se classificava ele como, não, está com síndrome de dumping. Hoje já existe um score, que é um score de SIGSTAD, que você faz essa avaliação com o paciente, desse score, baseado nos sintomas, que tem muitos outros, além desses que eu trouxe na figurinha, e quando o paciente ele apresenta um score de 7 pontos ou mais, aí sim ele tem o diagnóstico da síndrome de dumping. Porque muitas vezes não é uma síndrome de dumping, ele está tendo apenas alguns sintomas que são comuns por conta da cirurgia em si, mas não necessariamente é a síndrome de dumping. A síndrome de dumping tem que acontecer tudo junto ali, meio que ao mesmo tempo, é o mais complexo. A intolerância à lactose, como eu falei, dentre as outras intolerâncias alimentares, né, é uma das que mais acontece. A osteoporose. Então, todas as vitaminas lipossolúveis, né, nas cirurgias desabsortivas, elas vão ter uma menor absorção. Então, há uma deficiência principalmente na absorção da vitamina D. E para que o cálcio seja, né, absorvido, a gente precisa da vitamina D. Então, isso vai ocasionar na osteoporose em alguns pacientes, se não for feita essa correção. As anemias carenciais também são muito comuns por deficiência de ferro. Então, a gente tem o ferro 3+, que é convertido no ferro++, para ser absorvido mais facilmente. E aí, nesses pacientes, a conversão ela não acontece mais da mesma forma. E aí, a gente tem uma deficiência e uma carência de ferro. A B12 do mesmo jeito, né? Alguns fator intrínseco, que ele é muito importante para que haja absorção da B12 também. O próprio suco gástrico, né? Que vai modificar, né, o ácido clorídrico, vai influenciar nessa absorção. Também nas cirurgias que reduz o volume do estômago, também vai prejudicar. E o folato. Então, essas anemias carenciais são muito frequentes. Constipação, não são todos os métodos também que vão causar constipação, mas alguns métodos, que principalmente os que retiram parte do intestino, vão influenciar nessa constipação. Diarreia e esteatorreia também é comum, já é mais comum do que a constipação, a diarreia e esteatorreia, principalmente naqueles casos da cirurgia desabsortiva, porque existe uma dificuldade de absorção e até de digestão de alguns nutrientes, e por isso a diarreia é comum.
A desnutrição proteica, porque esses pacientes cursam com uma intolerância a comer a proteína da carne, principalmente carne vermelha, eles não toleram muito bem no primeiro ano, primeiro e segundo ano, então eles diminuem muito a ingestão proteica e essa desnutrição acontece. E a alopécia, né, a queda de cabelo. Cerca de 53% dos pacientes cursam com alopécia. Isso porque é uma deficiência muito grande de zinco. A absorção do zinco também, ela é prejudicada e isso vai influenciar. E se a gente parar para pensar, o cabelo, ele é constituído basicamente de proteína, são aminoácidos, né, além do zinco. Então, se eu não tenho ingestão de proteína adequada, estou com deficiência de proteína e de zinco, obviamente, né, a queda de cabelo ela vai ser uma consequência, vai acontecer. Então, se a gente tem todos esses problemas, principalmente nas cirurgias desabsortivas, será que eu preciso suplementar, né, esses pacientes? Com certeza. Uma das estratégias principais desses pacientes é a suplementação nutricional pós-cirurgia bariátrica. E eu até vou fazer um parênteses aqui, que a maioria, né, dos acompanhamentos dos pacientes que vão fazer a cirurgia é recomendado suplementar antes da cirurgia. Porque se vocês pensarem, antes da cirurgia eu consigo absorver os nutrientes normalmente. Então eu posso preparar esse paciente dando uma reserva para ele, né? Alguns nutrientes eles têm reserva. Então você pode preparar ele antes, aproveitar que ele ainda está absorvendo tudo adequadamente, fazer uma suplementação de meses antes da cirurgia, para ele estar mais preparado para quando fazer esse procedimento, né? E após a cirurgia, torna-se indispensável, porque a restrição no consumo alimentar, como eu falei, a pessoa vai comer bem menos, né? O volume é muito menor do que ela comia antes. Tem uma diminuição da produção do ácido clorídrico, que eu já citei, porque o estômago vai estar reduzido, né, em volume. A diminuição da superfície de contato para a absorção dos nutrientes. Então, quando eu tiro um pedaço do intestino, eu também tenho uma menor extensão, né, do órgão para absorver esses nutrientes, então é uma porção menor para fazer esse trabalho sozinho. E uma redução do fator intrínseco, que ali influencia na vitamina B12, por exemplo. Além de outras enzimas digestivas, que também vão estar reduzidas, porque eu tirei um pedaço do órgão, né, fiz ali uma alteração. Fora isso, ainda tem todas as intolerâncias alimentares, intolerância à carne, intolerância à lactose e por aí vai. Então não tem como deixar esse paciente acreditar que só com alimentação eu vou conseguir que esse paciente tenha todo o aporte nutricional, ele não vai ter. Então é preciso fazer uma suplementação com acompanhamento do nutricionista. E por fim, o paciente com obesidade severa, ele tem como melhor alternativa de tratamento a cirurgia bariátrica. Então para o paciente com obesidade severa, essa é a melhor opção. Depois que o procedimento acontece, é preciso que haja um acompanhamento da equipe multidisciplinar. Então não é fez a cirurgia, está curado, alta. Não, esse paciente ele fica geralmente 2 a 3 anos sendo acompanhado pela equipe e o tratamento nutricional é pelo resto da vida. Então, às vezes ele vai só ao nutricionista a cada 6 meses, mas ele sempre está ali. Por quê? As carências nutricionais vão modificar, depois da perda de peso ele pode sofrer com alterações a longo prazo. Então, o acompanhamento é para a vida. E o último recado é que os pacientes com obesidade, especialmente os de obesidade severa, eles precisam ser acolhidos e não julgados. Então, a gente tem que pensar que não é culpa, ninguém acorda e decide virar um paciente com obesidade severa, né? Ninguém quer ser excluído, ninguém quer se sentir mal, doente, não dormir bem, respirar mal. Então, esse paciente ele precisa de um acolhimento da família e da equipe. E quando ele decide, né, se submeter a uma cirurgia bariátrica, toda a parte emocional envolvida é muito importante, tanto na recuperação desse pós-cirurgia, tanto para que ele se fortaleça e consiga, né, manter para o resto da vida a saúde que ele vai adquirir com a cirurgia se ele aderir ao tratamento, né, e a todo o processo. Então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigada. E agora acho que as referências que eu utilizei.